Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então agora ao nosso vídeo 12 sobre o livro Guildas e Inovações da Economia Europeia, de 1400 a 1800. Vamos então agora ao capítulo 11 e último capítulo, Guildas em Declínio, Companhias London Livery e a Ascensão de uma Economia Liberal, 1600 a 1800, Michael Berlin. A noção de que as guildas eram antiéticas ao desenvolvimento de uma economia capitalista prevaleceu por muito tempo entre os historiadores econômicos ingleses. Começando com seu pesquisador mais ilustre, George Unwin, historiador das guildas inglesas, presumiram que esses organismos, com poderes regulatórios sobre o aprendizado e as condições de trabalho, autoridade para limitar o número de trabalhadores em uma determinada profissão ou para definir preços, e uma suposta antipatia por novas tecnologias, constituem uma barreira ao progresso econômico e ao avanço das relações de mercado. A perda desses poderes e o declínio da autoridade das guildas sobre as economias urbanas foram vistos como um passo necessário no desenvolvimento na Inglaterra como uma nação industrial e comercial. Embora o declínio das guildas possa ter resultado na perda da segurança econômica dos pequenos artesãos e sua transformação em trabalhadores assalariados, esse foi um efeito colateral infeliz do progresso econômico. O declínio das guildas foi descrito em termos que pressupunham que esse processo de mudança histórica era o resultado da atuação de forças históricas subjacentes que atuaram no final do século XVI até meados do século XVIII. Embora pesquisas recentes tenham revisado substancialmente a sabedoria popular, tanto em termos de suposta hostilidade das guildas aos processos de desenvolvimento econômico e tecnológico, quanto a ampla cronologia de sua influência, a visão mais antiga do papel das guildas provou ser notavelmente persistente nas histórias econômicas e sociais do início do período moderno. O objetivo que se segue é esmiuçar algumas das possíveis razões para a persistência da visão dominante do papel das guildas e examinar as revisões recentes da história convencional da regulamentação das guildas, particularmente no que se refere a Londres. Embora se possa argumentar que Londres se situava fora dos centros mais importantes de desenvolvimento econômico na Inglaterra pré-industrial, o tamanho de sua força de trabalho no século XVIII e início do século XIX, estimado até 40% de uma população que se aproximava de 1 milhão em 1800, tornou a metrópole o maior centro manufatureiro da Inglaterra e talvez da Europa Ocidental. A historiografia do declínio. A visão predominante dos historiadores de que a regulamentação das guildas era uma barreira ao progresso tem uma longa história. Fazia parte da retórica dos primeiros defensores do laissez-faire. A imagem predominante da incompatibilidade entre guildas e expansão econômica está no cerne da teoria econômica clássica. A obra A Investigação sobre a Natureza e as Causas das Riquezas das Nações, de Adam Smith, via as guildas como corporações restritivas projetadas para beneficiar produtores artesanais. Abre aspas. A pretensão de que as corporações são necessárias para um melhor governo do comércio não tem fundamento. A disciplina real e eficaz exercida sobre um trabalhador não é a de sua corporação, mas a de seus clientes. É o medo de perder o emprego que restringe suas fraudes e corrige sua negligência. Uma corporação exclusiva necessariamente enfraquece essa forma de disciplina. Fecha aspas. Obras como História das Grandes Companhias de Londres, de 1837, de William Herbert, apresentam relatos coloridos, embora um tanto prolixos, de festas, desfiles, heráldica e insígnias. Isso não nega a validade dos esforços dos antiquários. O que é notável é como esses autores evitaram tão cuidadosamente a história mais recente das guildas e os aspectos mais controversos de seus poderes. Isso é compreensível. Os movimentos de reforma política que deram origem à Lei da Grande Reforma de 1832, da Comissão Real sobre Corporações Municipais de 1835, varreram os últimos vestígios de guildas e outras incorporações registradas nas cidades provinciais. Foi apenas como resultado de um acidente local que Londres escapou das mesmas reformas. A nomeação para a Comissão Real do obsessivo historiador Whig, Sir Francis Palgrave, atrasou a inclusão da cidade de Londres e das companhias de livré na legislação que reforçou as cidades provinciais. A Corporação de Londres e as companhias da cidade permaneceram em grande parte sem reformas, embora a exigência de que todos os varejistas e lojistas na milha quadrada fossem homens livres da cidade, a última barreira real ao livre comércio tenha sido suspensa em 1837. Foi somente em 1856 que a filiação a uma companhia de livré deixou de conferir privilégios econômicos na milha quadrada. Não é de se admirar que as companhias de livré tenham se retraído. Elas haviam se tornado, como a monarquia de Baguerotte, a parte digna, entre aspas, do corpo político da cidade. Um dos primeiros estudos modernos sobre o papel econômico e social das guildas surgiu desse contexto antiquário, mas também foi influenciado pela consciência dos limites do liberalismo laissez-faire e do potencial de injustiça social que ele poderia gerar. O ensaio do filósofo social alemão Ludwig Beltrano, publicado em 1870, foi a primeira tentativa sistemática de analisar o desenvolvimento das regulamentações das guildas inglesas e seu impacto na organização industrial. O interesse de Brentano pelas guildas surgiu de seu contato com sindicalistas ingleses durante a década de 1860, em particular com o advogado sindicalista cristão socialista John Ludlow, que se tornou amigo de Brentano quando ele visitou a Inglaterra pela primeira vez em 1867.
Por meio desse contato, Brentano passou a acreditar que as guildas eram os antecedentes históricos dos sindicatos e que atuavam de forma semelhante como amortecedor contra os piores efeitos das mudanças sociais e econômicas. A partir disso, Brentano desenvolveu a visão de que os sindicatos, assim como as guildas, poderiam funcionar como parte da estabilidade social, aprimoramento moral e solidariedade cristã, evitando mudanças políticas radicais por meio de reformas graduais. Brentano viria a defender essa visão dos sindicatos para o recém-fundado Segundo Reich alemão. Devemos lembrar o contexto político e intelectual em que essas primeiras tentativas de história econômica e social das guildas foram escritas. Os primeiros historiadores modernos das guildas escreviam em uma época em que os princípios básicos do liberalismo econômico estavam apenas começando a ser questionados. De um lado, pelos coletivistas, que desenvolviam uma crítica completa ao capitalismo desenfreado, e de outro, pelos sociais imperialistas, que começavam a enunciar um programa de maior intervenção estatal e regulamentação econômica. A primeira geração de historiadores econômicos trabalhava uma atmosfera que era ao mesmo tempo profundamente consciente dos efeitos desestruturadores da economia capitalista e cautelosa com qualquer tentativas de uma substituição generalizada. Antagonista de qualquer ruptura radical do sistema exigente ou de qualquer teoria de desenvolvimento histórico baseada em tais censuras, eles apresentavam a perda do poder econômico das guildas como um processo orgânico gradual, um efeito necessário, embora lamentável, do avanço do capitalismo. Segundo Cunningham, o declínio do controle das guildas se devia a abusos, entre aspas, na regulação dos mercados urbanos que as guildas controlavam. Esses abusos, entre aspas, assumiram a forma de diversas práticas restritivas que limitavam o desenvolvimento dos mercados nacionais e que, portanto, precisavam ser controlados pelo Estado Tudor, que tentou nacionalizar, entre aspas, as guildas e retirá-las do controle municipal. Abre aspas, o crescimento do capitalismo tornou inútil o antigo sistema de regulamentação municipal exercido por chefes de família e os abusos exigiam a intervenção do parlamento ou da coroa. Fecha aspas. Esse foi um processo que começou no final do século XV e culminou na era de Elizabeth, época em que, abre aspas, os dias dessas organizações municipais já haviam acabado. Fecha aspas. Essa abordagem tautológica ao declínio das guildas teve forte destaque na obra de George Owen, o principal historiador das guildas inglesas e a primeira pessoa a ocupar uma cátedra de História Econômica em uma universidade britânica. As duas principais obras de Owen sobre a história das guildas, Organização Industrial do século XVI e XVII, de 1904, e As Guildas e as Companhias de Londres, de 1908, estavam imbuídas de uma compaixão pelo mundo perdido dos artesãos das guildas, combinado com a abordagem evolucionista da história econômica e social descrita acima. Embora ciente dos piores excessos do laissez-faire, Owen desconfiava do papel do Estado, especialmente como defendido pelos socialistas fabianos e sociais imperialistas. Seu anti-estatismo, que o levou a se opor a grandes esquemas imperialistas, veio com diferentes tipos de reformas intervencionistas, incluindo a ingressão imperial no Transvaal, a extensão da educação obrigatória e o sufrágio feminino, decorria de uma crença no princípio de livre associação, como ele via historicamente manifestado nas guildas. Seguindo Owen, historiadores posteriores tenderam a presumir, em vez de demonstrar, a ausência de poderes de guilda no século XVIII, concentrando-se em vez disso no século XVII como período-chave para seu declínio. Como resultado, desenvolveu-se uma cronologia contraditória e frequentemente vaga da perda de poderes regulatórios das guildas, na qual as diferenças dentro das guildas de Londres e entre as guildas londrinas e provinciais foram obscurecidas. Owen mapeou a perda do controle das guildas a partir do fracasso de projetos mercantilistas no início do século XVII. O estudo de E.O. Dunlop sobre aprendizagem e trabalho infantil afirmou que a suspensão das restrições ao setor de construção civil após o grande incêndio de Londres soou o toque de finados do poder econômico das guildas. O estudo de Stella Kramer, de 1927, datou o início do declínio no período pós-reforma, estendendo-se e culminando no início do século XVIII, enquanto F. J. Fisher apontou o período das guerras civis e do protetorado da Inglaterra em meados do século XVII como ponto de virada crítico. Todos esses estudos pressupunham uma profunda contradição entre as guildas e uma ordem econômica capitalista emergente. A cronologia ortodoxa da perda do controle das guildas começou a ruir com pesquisas mais detalhadas na segunda metade do século XX. O estudo de J. R. Kellett sobre as companhias de livré de Londres no século XVIII, publicado em 1958, apontou as maneiras pelas quais as companhias da cidade, por vezes, buscavam com sucesso reaviver seus poderes de regulamentação após terem sido seriamente prejudicadas com o levantamento das restrições para incentivar a migração para Londres após o grande incêndio de 1666. Em particular, ele apontou para os atos do Conselho Comum de 1712 e 1750, observando que esse último perpetrou, com especial sucesso, a estrutura regulatória ao licenciar mão de obra não pertencente às guildas. As regras que exigiam a filiação obrigatória à guilda nominal de artesãos seguiam esses estatutos locais.
Entre 1750 e 1777, cerca de 22 companhias obtiveram atos do Conselho Comum que lhes permitiram exigir que todos aqueles que praticavam seus ofícios na jurisdição da cidade se tornassem membros da companhia. Finalmente, as guildas de serviço e montagem, que possuem acordos mais flexíveis para a contratação de jornaleiros, conseguiram manter o controle por mais tempo, embora na década de 1770 essas guildas também tenham sido afetadas pelo aumento populacional e pela saturação dos mercados de trabalho. Sobrevivência e perda da regulamentação das guildas. Quando e como as guildas perderam seus poderes regulatórios? Na maioria dos relatos recentes sobre as guildas, o século XVII tem sido visto como o século crucial do declínio. Os efeitos combinados do crescimento dos subúrbios de Londres, da desorganização causada pela Guerra Civil e o Interregno, e do grande incêndio de 1666 e suas consequências minaram profundamente o status e os poderes das guildas. A Guerra Civil e um grande incêndio empobreceram as companhias de libré, enquanto a contínua expansão espacial e demográfica de Londres forçou cada vez mais seus membros a competição direta com um número crescente de artesãos e comerciantes não livres nos subúrbios. A desorganização social causada pela Guerra Civil e a década de experimento republicano que se seguiu foram, portanto, identificadas como uma fase crítica no colapso das formas tradicionais de regulamentação. Certamente, as décadas de 1640 e 1650 foram um período de turbulência na vida das guildas. O recrutamento para os exércitos, especialmente de aprendizes, e as subsequentes demandas para que ex-soldados pudessem retomar seus empregos nas oficinas das cidades, contribuíram muito para perturbar os padrões tradicionais de recrutamento de aprendizes. As tentativas de impor restrições a artesãos não livres também sofreram. Além disso, as disputas dentro das companhias sobre formas de governo corporativo se intensificaram e os anos pós-guerra civil testemunharam uma série de conflitos constitucionais internos motivados por antagonismos sociais de longa data entre artesãos e artífices, representados em órgãos subordinados da chamada yeomanry, de um lado, e interesses capitalistas mercantis, representados pelos librés e cortes de assistentes de outro. Esses confrontos entre membros de base das empresas e governadores de guildas ganharam um impulso adicional pela efusão de ideias democráticas de movimentos políticos nacionais, como os Levellers, e revelaram muito sobre a sobrevivência do ideal, sendo da realidade, da regulamentação corporativa em um período de revolução. Tradicionalmente, os historiadores viam os regimes da comunidade britânica e do protetorado como auxiliares da liberalização econômica. No entanto, a resposta do governo central durante o interregno às demandas pelo restabelecimento da regulamentação corporativa não foi derrubar séculos de regulamentação corporativa. De modo geral, a comunidade e o protetorado reforçaram, em vez de revogar, os poderes das companhias e ouviram com simpatia os pedidos de aumento de poderes, quando necessário, como no caso dos tricoteiros e fabricantes de alfinetes, que receberam novos estatutos constitutivos. Além disso, inúmeras companhias pressionaram com sucesso pelo registro de artesão nas guildas, que representavam nominalmente esses ofícios, consistente com as preocupações constantes com a demarcação de ofícios, enquanto artesãos em outras companhias, como as companhias de tecelões e papelarias, obtiveram concessões do parlamento que buscavam reimpor os poderes das guildas. O grande incêndio de 1666 também foi visto como um ponto de virada na história das companhias de libré de Londres. A destruição pelo fogo de 5/6 da área dentro das muralhas e a perda de 14 mil casas, além de 78 igrejas paroquiais, a Guildhall e a Catedral de São Paulo destruíram grande parte da estrutura da vida social e econômica da cidade, atingindo as companhias de libré de forma particularmente dura. Cerca de 44 dos salões foram incendiados e grande parte da propriedade da qual as companhias obtinham renda de aluguel foi destruída. A reconstrução dos salões seria uma tarefa árdua que sobrecarregaria as companhias com enormes dívidas pelas décadas seguintes. Muitas das companhias já se encontravam em situação precária devido ao ônus de pagar impostos, empréstimos e auxílios ao rei, ao parlamento e à coroa restaurada nos 20 anos anteriores. A reconstrução dos salões foi realizada em um período de tempo relativamente curto, mas para muitas companhias a rápida conclusão da reconstrução foi feita às custas de sua posição financeira de longo prazo. Além disso, o movimento da população para os subúrbios gerou temores de um declínio da população da cidade, aparentemente confirmado por uma pesquisa de 1673 que identificou mais de 3.400 casas e lojas sem inquilinos. Em um esforço para reconstruir rapidamente, o princípio da restrição às guildas foi quebrado nos ofícios da construção civil, a fim de encorajar os artesãos provinciais a participar da reconstrução. A seção 16 da Lei de 1667 para a reconstrução da cidade de Londres concedeu a todos os engajados os mesmos direitos de trabalhar na cidade, desfrutados pelos trabalhadores livres das companhias, por um período não inferior a 7 anos. Mesmo o grande incêndio, que resultou na liberalização dos ofícios de construção e no empobrecimento geral de companhias de aluguel, pode não ter sido tão importante para a perda dos poderes regulatórios a longo prazo quanto se pensava. Em agosto de 1675,
revolta generalizada entre os tecelões de Londres, em decorrência da disseminação dos teles mecânicos e da ameaça que representava ao emprego, levaram à reafirmação dos poderes de inspeção da Companhia dos Tecelões. Um elemento importante na historiografia tradicional do declínio das guildas tem sido a suposta resistência dos membros à introdução de novas tecnologias. No entanto, vale relembrar todas as guildas recém-incorporadas, cujos ofícios abrangiam essencialmente novos produtos, tecnologias e habilidades. Em Londres e outros lugares, a expansão das novas indústrias levou à formação de guildas dedicadas à regulamentação de fabricantes de óculos, relojoeiros, fabricantes de armas, fabricantes de cachimbos de tabaco, trabalhadores de chapas de Flandres, tecelões de estruturas e fabricantes de carruagens. O auge desse processo de nova incorporação foi alcançado entre as décadas de 1620 e 1670. No final do século, tentativas de incorporação por grupos de artesãos e trabalhadores foram recusadas pela City Corporation, muitas vezes a pedido das guildas já estabelecidas, que argumentavam que essas novas organizações eram compostas por trabalhadores assalariados com a intenção de aumentar os salários. A recusa da cidade, em 1670, de incorporar os serradores a pedido das companhias de carpinteiros, marceneiros e construtores navais foi interpretada por Owen como indicativo do surgimento incipiente das combinações secretas que formariam uma parte tão importante das relações industriais do século XVIII. Mas também pode indicar o declínio do apoio às ideias de incorporação. Petições semelhantes de incorporação foram posteriormente recusadas a grupos de fabricantes de velas e cordoeiros e a um grupo de mestres e jornaleiros de cerâmica branca e pintada no início do século XVIII. Alternativamente, a negação de privilégios de libré a aspirantes a ingressantes poderia sugerir o interesse contínuo das companhias estabelecidas em exercer controle sobre a indústria. Há um ponto historiográfico adicional a ser feito aqui. Estudos recentes sobre o desenvolvimento industrial na Inglaterra no século XVIII e o início do século XIX enfatizaram que o avanço tecnológico foi mais cumulativo e fragmentado do que o termo tradicional Revolução Industrial sugere. Embora não se negue a importância das mudanças ocorridas, enfatizou-se que não houve uma ruptura cataclísmica no desenvolvimento tecnológico após 1780, mas sim que o período foi dependente de um período extremamente longo de experimentação cumulativa e às vezes aleatória que remonta bem ao século XVII. Resta saber quando os poderes regulatórios foram finalmente perdidos. Na primeira metade do século XVIII, as companhias londrinas conseguiram sobreviver alterando seus estatutos e garantindo atos do Conselho Comum da cidade que efetivamente liberalizaram as restrições de aprendizagem e minaram a posição dos membros jornaleiros das companhias. Muitas empresas começaram a atuar como focos de lobby junto ao parlamento em relação à legislação que afetava o comércio dos membros, particularmente no que se refere a importações e políticas fiscais. A regulamentação econômica foi deixada de lado, já que muitas das guildas de ofícios se tornaram efetivamente associações de empregadores. Contra elas estavam os artesãos jornaleiros, organizados em clubes e combinações ad hoc e semi-clandestinos. A década de 1750 viu o clímax de um processo pelo qual os artesãos jornaleiros lutaram para manter o controle das guildas por meio de greves e petições ao parlamento contra a oposição dos governadores das guildas. A Lei do Conselho Comum de 1750, que permitiu o licenciamento de homens não livres, foi especialmente importante nesse sentido. Retratada por Kellett como um meio de perpetrar o controle das guildas sobre o comércio numa época que a expansão dos subúrbios de Londres ameaçava minar a importância da filiação às companhias de libré, as maquinações por trás da lei podem ser vistas como parte do papel emergente das companhias como organizações patronais de fato. A pressão pela nova lei partia dos patrões dentro de diversas companhias e era direcionada às práticas supostamente restritivas dos trabalhadores livres. A linguagem usada nas diversas petições de padrões, formulada como ataque à rebelião plebeia, revela como a revogação do antigo sistema regulatório ocorreu como resultado de ações dos patrões dentro das companhias de libré. Como afirmava uma petição dos patrões pela nova lei, abre aspas, que a maior parte dos trabalhadores livres que se aproveitam desse direito exclusivo de exercer ofícios artesanais e de varejo nessa cidade estão se tornando ociosos e devassos, negligentes em suas vocações, exorbitantes em suas exigências e desrespeitosos com seus superiores, muitas vezes entrando em combinações ilegais e se ocupando mais em impedir outros de trabalhar do que em obter ou merecer um emprego para si mesmos. Fecha aspas. Em 1753, o Tribunal da Companhia dos Carruageiros tentou revogar seu estatuto, que limitava o número de aprendizes, porque os melhores trabalhadores dos referidos ofícios, em vez de fazer uso justo e adequado do cuidado e da indulgência da referida companhia para com eles, atingiram um nível intolerável e insuportável de autossuficiência e desobediência em relação aos mestres. Os trabalhadores foram acusados de exigir salários incomuns e injustificáveis, desperdiçando o tempo de seus referidos mestres com tumultos, embriaguez e libertinagem contínua.
Exatamente a mesma queixa, tumultos, embriaguez, libertinagem, combinações e confederações em conjunto, foi usada pelos governadores dos gaveteiros de ouro e prata como justificativo para a liberalização dos limites ao número de aprendizes. O uso dessa linguagem estereotipada, que combina reclamação moral com interesse econômico, sugere uma campanha coordenada por parte dos empregadores dentro das empresas para revogar os controles das guildas como forma de reduzir os salários. Os órgãos dirigentes de algumas das companhias de Libré interviram, portanto, nas relações entre mestres e jornaleiros até o triunfo final da legislação de livre comércio no início do século XIX. A Companhia dos Courriers regularmente ajuizava ações judiciais contra associações de jornaleiros nesse período, atuando em conjunto com os curtidores e os cordeiros em um comitê conjunto para regulamentar o ofício. A Companhia dos Coachmakers intervinha periodicamente na operação do seu mercado de trabalho local, elaborando conjunto de preços para o trabalho por peça e alterando seus próprios estatutos, restringindo o número de aprendizes como forma de conter as reivindicações salariais dos jornaleiros. Ainda em 1804, a companhia decidiu revogar os limites do número de aprendizes, justificando isso com a defesa dos interesses corporativos. Abre aspas. Há, e já há algum tempo, uma grande falta de trabalhadores ou jornaleiros no ofício artístico ou no ofício de carruageiro, para grande prejuízo e prejuízo dos mesmos, para grande inconveniência dos membros e para prejuízo do público. Fecha aspas. O escrivão da Companhia dos Padeiros teria dito à Comissão de Corporações Municipais que a grande maioria da empresa era composta por, entre aspas, padeiros práticos, já que os trabalhadores desejam ingressar na companhia, pois a liberdade é considerada como conferindo um certo grau de respeitabilidade. Embora todos os poderes de obrigatoriedade e filiação à Companhia dos Carpinteiros tenham sido relatados em 1837 como há muito extintos, na prática, abre aspas, os carpinteiros respeitáveis em Londres ou arredores geralmente se libertam da companhia, fecha aspas, resultando na maioria dos membros da companhia serem membros da profissão. Sobre os fabricantes de pentes, dizia-se que a liberdade dessa companhia está aberta a todos os ofícios e nenhuma classe específica de pessoas parece estar mais desejosa do que outra de se tornar membro da companhia. Mas ela ainda contém uma proporção, embora pequena, de fabricante de pentes práticos, a classe trabalhadora de fabricante de pentes pertencente à cidade é geralmente muito pobre. A Sociedade dos Boticários manteve ampla provisão para o treinamento e exame de novos ingressantes na profissão por meio de um tribunal especial de exame ou licenciamento da sociedade. Essa provisão incluía um laboratório químico, expedições botânicas regulares e o famoso Jardim Físico de Chelsea. A Butchers Company atuou como veículo para o comércio de carnes até a era da liberalização, apresentando petições ao parlamento sobre importações de carne e se opondo à remoção do principal mercado metropolitano de gado de Smithfield. A Baker's Company tinha um comitê de mestres padeiros que deliberava sobre questões comerciais e continua a se interessar pela avaliação do pão até a abolição das leis do milho. Além de continuar a exercer esses poderes residuais de regulamentação, algumas das empresas de carruagens tinham interesses em monitorar o progresso de novas invenções, desmentindo a imagem dominante de antipatia das guildas em relação às mudanças tecnológicas. A Coachmakers Company, uma corporação do final do período Stuart, manteve uma atitude receptiva às novas tecnologias. Assim como a indústria relojoeira, a fabricação de carroças era caracterizada por uma alta divisão do trabalho e extensa subcontratação. John Hatchett, mestre da companhia em 1785 e um dos mais famosos fabricantes de carroças de Londres, detinha pelo menos 5 patentes distintas. Companhias antigas, como a dos tecelões, fundadores, cooperadores, marceneiros e peixeiros, entre outras, relataram em 1837 que seus poderes haviam cessado. Muitas das empresas de Libré conseguiram identificar um momento específico em que os poderes regulatórios foram perdidos. O caso mais famoso foi dos tricoteiros Quadro, cujos poderes foram anulados em decorrência de uma decisão desfavorável da Câmara dos Comuns em 1753, discutida em outra parte desse volume. Os Feltmakers apontaram para a ascensão de um sindicato de chapeleiros que supostamente prejudicou gravemente o ofício, enquanto os tecelões se referiram à perda do poder de cobrar multas sobre a Lei Spitalfields de 1776, que regulamentava os preços do trabalho por peça na indústria de tecelagem de seda. Assim, longe de experimentar um longo declínio natural, os mecanismos regulatórios de muitas das companhias foram abolidos em decorrência de conjunções e circunstâncias históricas específicas de cada ofício. À medida que o século XVIII avançava, as guildas passaram por uma sutil alteração em suas identidades corporativas. À medida que o controle das guildas sobre a economia diminuía, seus membros buscavam cada vez mais novas formas de organização social para representar seus interesses econômicos. Esse desenvolvimento não significou necessariamente o abandono completo da filiação à guilda. A associação a uma guilda ainda trazia benefícios tangíveis para aqueles que podiam participar de eleições, reuniões e cerimônias e festividades corporativas urbanas.
Mas à medida que novos tipos de organização cívica eram criados ao longo do século XVIII, a afiliação a uma guilda se tornava apenas um aspecto de uma identidade social cada vez mais plural de comerciantes, artesãos e artesãos urbanos. Guildas e mudança social. Qual era a relação entre guildas e as novas instituições sociais do século XVIII? Os últimos 20 anos geraram um novo conjunto de trabalhos sobre o papel do Estado em relação à sociedade civil na Inglaterra do século XVIII, o que pode ajudar a elucidar a mudança no papel das guildas. Uma característica crucial desses debates tem sido a atenção dada à natureza não reformada do Estado e à importância contínua de formas anteriores de estruturas de governo, tanto em nível local quanto nacional. Os historiadores cada vez mais localizam o caráter distintivo desse período na aparente contradição de uma sociedade capitalista em expansão, regida e governada por meio de um sistema político herdado de eras anteriores de formação do Estado, absolutismo paternalista e rebelião parlamentar. Rituais de guilda, o uso de bandeiras, procissões e cerimônias de iniciação podem ser vistos como influenciadores do senso de identidade ocupacional compartilhado dos primeiros sindicatos, reforçando um senso de solidariedade social e identidade coletiva entre os artesãos urbanos. Os homens livres da cidade de Londres e de outras vilas e cidades guildadas estavam profundamente envolvidos nos movimentos radicais e reformistas que se desenvolveram a partir da década de 1760. A retórica política desses novos grupos estava imbuída de uma linguagem patriótica de liberdades e liberdades ancestrais, baseada em tradições reinventadas da história inglesa, derivadas em parte da linguagem mais antiga da vida corporativa. Movimentos radicais e reformistas urbanos se basearam deliberadamente na invenção, no século XVII, de um período mítico de solidariedade social existente antes da introdução de rígidas distinções de classe e status após a conquista normanda. Esse uso de narrativas anteriores do jugo normando e do inglês nascido livre teria encontrado ressonância na memória coletiva das guildas e companhias que invocaram o mito do jugo normando durante seus conflitos internos em meados do século XVII. As guildas forneciam locais para reuniões e subscrições de milícias voluntárias, compilavam discursos humildes, entre aspas, de lealdade à monarquia e seus momentos de perigo e participavam de celebrações cerimoniais, de vitórias militares e tratados de paz. Assim como as guildas influenciaram as formas culturais das novas instituições sociais do século XVIII, seus membros se aculturavam aos padrões mutáveis de interação na metrópole georgiana. Para as guildas mais ricas, o abandono dos controles econômicos foi acompanhado por sua transformação em clubes de jantar para cavalheiros, frequentemente com extensas propriedades e funções de caridade associadas. Tais mudanças também foram associadas às mudanças de mentalidade das elites políticas sociais inglesas, emuladas pela crescente classe média, que baseava a interação social em noções de utilidade e afinidade eletiva, nas quais um novo culto à sociabilidade contrastava com o ritualismo e a hierarquia das formas mais antigas de vida em guildas. Assim, o medievalismo atualizado da filiação às guildas ajudou a conferir legitimidade à sociedade comercial da Londres georgiana, fornecendo capital cultural, entre aspas, para a ordem econômica emergente. Se o século XVIII for visto como um período em que os aspectos arcaicos, entre aspas, das estruturas sociais e políticas, como as guildas, foram perpetuados por meio de suas alterações para que se adequassem às circunstâncias em mudança, então as guildas tornaram-se uma parte aceita da nova sociedade que ajudaram a criar. As empresas de livraria da cidade podem ter perdido ou renunciado aos seus poderes de regular a vida comercial do centro mundial da nova sociedade industrial, mas seu papel contínuo como parte da face tradicional do governo cívico ajudou a conferir legitimidade ao sistema econômico que elas não mais buscavam controlar formalmente. Talvez uma das características mais marcantes da história econômico-social da cidade seja o fato de que a política essencialmente pré-moderna ter governado o local central para o triunfo do mercado liberal. Bom, então é isso. Com isso acabamos o capítulo 11 e o livro inteiro. Obrigado a todos que assistiram essa série inteira. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.